Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e espero que fique até o final para entender o assunto, afinal é muito importante para entender o que eu abrangi em partes nos vídeos anteriores. Então hoje eu vou falar a respeito da importância dos profetas entre o povo de Deus. Para começar, vamos lembrar aqui alguns detalhes para entender melhor a situação, certo? Por exemplo, quem segue a cronologia bíblica ou a cronologia secular, embora haja divergências entre algumas, como também na judaica, mas tudo leva a crer, pelo menos a crença da maioria dos cristãos, é que Adão, propriamente, e Eva foram criados no ano cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Isto vamos aqui dizer que é arredondando, é claro, porque ninguém sabe exatamente, mesmo se pegássemos, se houvesse alguns detalhes que levassem a um número exato da cronologia, seria talvez aí mais confiável. Como não existe, é baseado no nascimento de uma pessoa, depois da outra, até os nossos dias. Assim é que depois surgiu os calendários, o gregoriano e o juliano, que já existia anteriormente, e também existe o calendário judaico, que é baseado no sistema lunar. Mas isso é outro detalhe, certo? Mas vamos aqui entender o papel dos profetas. Se Adão foi criado por volta de 4.000 anos, para arredondar, como já disse, 4.000 anos antes de Cristo, certo? Então, analisem bem. De Adão até Moisés, passaram-se cerca de 2.500 anos, correto? Por que estou dizendo isso? Ora, isso é simples de entender pelo fato de que a nação de Israel, conforme alguns historiadores e também biblicamente falando, dentro dessa cronologia, os israelitas saíram do Egito no ano por volta de 1500, pode ser mais ou menos, mas 1500 anos antes de Cristo. Se saíram do Egito cerca de 1500 anos antes de Cristo, quer dizer que passaram-se os 2 milênios e meio, até a chegada de um grande profeta, que foi quem? Acho que você já sabe. Moisés, isto mesmo. Ah, mas Enoque não foi um profeta? Sim, foi um profeta. Aliás, é o único profeta mencionado nesse período. E ele nem tem livro, existe o suposto livro de Enoque, mas não nada de concreto nisso. Então vamos dizer que Enoque foi o único, teve uma finalidade, não sabemos qual, porque ele é apenas mencionado de passagem e depois dizem que a Bíblia fala que ele foi tomado para Deus, isso é, deixou a terra, ou deixou de talvez existir, ou foi transferido, ninguém sabe ao certo. Bom, o negócio é que Enoque é o único profeta mencionado pelo nome de profeta nesses 2.500 anos. E por que não houve profetas nesta ocasião? Por um fator muito simples. Qual é? Que não existia uma religião organizada nesses
ou durante esses 2.500 anos. Entendeu? Se não existia uma organização religiosa, não era chamada, como diz a palavra grega, quer dizer ajuntamento, ou união, ou congregação, ou coisa parecida. Se não existia, não havia razão por que existir profeta. Concorda? Este é um fator. Aí você diz, bom, mas houve vários profetas depois. Sim. Depois do ano 1500 a.C., que Josué também, embora não é mencionado como profeta, mas fez sim o seu papel de profeta, como Moisés foi o grande profeta, aquele que fez grandes milagres, que o povo teve que acreditar nele por causa dos poderes que Deus deu a ele. Bem, aí vem Josué, aí passa um período onde não existem profetas. Não existem profetas? Ah, existe sim uma profetisa chamada Débora. É a única mencionada num período em que teve cerca de 12 ou mais juízes. Mas Deus não os tinha como profeta. Por quê? Eles apenas eram pessoas que livravam os israelitas das aflições e depois que eles morriam, os israelitas voltavam àquelas práticas anteriores. Bom, mas aí entraram na Terra Prometida. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, é claro que houve ali os profetas, que veio Samuel mesmo, depois Natã, e aí continuou, até a construção do templo de Salomão, que foi por volta do ano 1000. É 1000 e pouco, vamos arredondar para 1000, para ficar mais fácil de entender, porque nós estamos aqui, afinal, para guardar números de datas e assim por diante. Bom, 1000 anos antes de Cristo, o templo de Salomão, o templo original, foi construído. Então, ali era já uma religião organizada. A primeira vez que se faz menção de que no templo haveria as cerimônias, tudo aquilo que está contido na lei que Deus havia transmitido a Moisés alguns séculos antes. Bem, mas a partir de Salomão, o que aconteceu? Aí é assim que começam os profetas. Por quê? É conforme eu acabei de dizer, porque aí havia uma religião organizada, ou seja, era a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a congregação verdadeira de Deus, embora era uma congregação em termos na lei de Moisés. Bem, nesse período, vejam só, do ano 1000, da inauguração do templo, até o último profeta, durou cerca de 600 anos. Foi onde Deus mandou profetas dia e noite, praticamente, um modo de dizer, né? Por quê? Porque Deus mesmo diz o papel dos profetas na nação de Israel. Conforme Jeremias 7:25, onde nós podemos ler o seguinte: desde o dia em que vossos pais saíram do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Conforme Jeremias 7:25, esta era a finalidade. Deus aí suscitava profetas. São muitos, né? Por sinal, todos eles, aliás, talvez se lembre de nome de livros escritos por profetas, como no caso de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e assim por diante. Ao todo, são mais de 20 profetas que dá para aqui encontrar.
mas houve muito mais, claro. Então veja que naquele curto período, vamos dizer relativamente curto, comparando com o restante do tempo, né, houve cerca de esses 20 profetas, e eles alertavam o povo, orientava contra o quê? Contra não irem para idolatria, para serem pessoas adoradoras de Deus e assim por diante. Eram os servos, é como eu já mencionei, Amós 3:7, que diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então tudo o que ia acontecer, inclusive que eles seriam levados para a Babilônia, que eles deveriam fazer isso, aquilo, os profetas estavam ali para orientá-los. Em outras palavras, os profetas eram porta-vozes de Deus. O que é um porta-voz? É igual qualquer autoridade, por exemplo, um presidente, ele pode ter um porta-voz. Ele não precisa ir falar com os repórteres, pode mandar um porta-voz. Qualquer lugar onde ele quer expressar aquilo que ele pensa, ele manda porta-voz. E se o porta-voz não fala de acordo com aquilo que o presidente deseja ou aquilo que o presidente pediu para ele falar e também para as coisas que não deveriam falar, é claro que ele é exonerado do cargo. Então, quando Deus ele coloca profetas, ele sabe o que está fazendo. As pessoas só vão dizer aquilo que foi mandado por Deus. Aí pergunta, e depois, o que aconteceu? Aí, entre o último profeta, passaram-se cerca de 400 anos, até que surgiu um novo profeta, no caso, João Batista. João Batista foi aquele precursor de Jesus Cristo. Ele, de fato, veio para aprontar o caminho para Jesus. Bem, ele foi o último profeta, vamos dizer, o profeta mosaico, debaixo da lei de Moisés. Lógico que Jesus também, em parte, foi. Mas ele, daí em diante, ele inaugurou a sua igreja, a sua congregação. Aí, sim, durante o primeiro século, havia profetas. Por quê? Porque precisavam dizer, até mesmo aos apóstolos, como o apóstolo Paulo foi orientado pelo profeta Ágabo. A partir de então, não se tem mais notícia, porque o último profeta mesmo, que a gente sabe, o profeta verdadeiro de Deus, foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. E depois, deveria existir profetas? Ou como era a vida dos cristãos, ou melhor dizendo, ou como era a vida dos servos de Deus quando não havia profetas antes de Moisés? É o caso que estamos vivendo hoje. Não havia congregações ou igrejas, não havia necessidade de ter profetas, certo? Mas existia algo importante, sim, mais importante do que a igreja, ou as congregações, ou as comunidades. Eram o quê? É sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, que você deve estar atento, que hoje, apesar de não existir profetas, mas existe sim pessoas ou alguém que faz o papel de profeta ou alguém que é importante dentro desta estrutura que é importante para Deus. E sobre isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Então, quero agradecer por sua atenção até aqui, agradeço pela atenção e também, se desejar, né, será um prazer que você se inscreva neste canal
e assim você vai se inteirar melhor do assunto sobre o qual eu estou falando. Então, espero e conto com você para um próximo vídeo, e até lá o meu muito obrigado, ok?